celular. Mas pode falar que dá para projetar os dois aqui. Tá ótimo. Olha só, turma, bom dia. Como o professor me apresentou, eu sou Rogério Mafra, eu venho de perto e de longe, né? Eu venho do São Luís do Maranhão, e lá começa a minha trajetória como professor. Eu sou um jovem professor que estou quase completando 20 anos de estrada. Então, assim, discutir metodologias é muito bacana porque você exercita, você vivencia, você faz o link entre teoria e prática e, assim, você sorri e você chora com esses aprendizados. Então, assim, são quase 20 anos que fazem você ter muitos cabelos brancos, ter chorado muito, ficado muito frustrado em muitas ocasiões. Mas tudo isso faz parte do ser docente, né? Então, quando o professor Christian fez o convite, eu preparei, assim, organizei uma apresentação que falasse, assim, um pouco da cartografia nas séries iniciais e, por fim, a gente apresentasse algumas estratégias, sendo que o foco que eu acabei dando para essas estratégias é o foco do meu trabalho, que é com deficientes visuais. Então, nesse processo de pensar a cartografia nas séries iniciais, eu vou retomar aqui um aspecto importante, que é a BNCC. Então, quando a gente tem as ciências humanas, de modo geral, ela traz alguns preceitos para nós que eu coloquei aqui na apresentação para que a gente sempre tenha em mente a questão da formação ética, a questão da valorização dos direitos humanos, a questão do respeito ao ambiente, o protagonismo, as desigualdades. Então, assim, nessas palavras eu consigo reconhecer a inclusão. É difícil entender como como docentes, como alguns pensadores, eles vão na contramão disso. A legislação, a gente vive esses embates, mas os preceitos, o que a gente tem que provocar nos nossos alunos é justamente uma libertação dos preconceitos e a valorização das pessoas. Então, a base traz isso para a gente. E aí eu vou especificando e aprofundando um pouquinho mais quando eu entro para os ensinos, para os anos iniciais. Porque nesses 18 anos de sala de aula, eu pude trabalhar, só não trabalhei na educação infantil e na pós-graduação. Mas, assim, trabalhei com quarto ano, com quinto ano dos anos iniciais, e com o ensino fundamental 2, com o ensino médio, cursos técnicos e com a graduação. E lá no fundamental, nos anos iniciais, você tem um dos locais mais prazerosos, no meu ponto de vista, porque você pode resgatar sempre as experiências dos alunos, o cotidiano dos alunos, e trazer isso de forma lúdica. Então, é importante valorizar e problematizar isso por meio do lúdico, de trocas, de escutas, utilizando diversos espaços e ambientes educativos. E aqui é um prato cheio para a gente poder fazer inúmeras atividades, sabe? Ir para campo. Às vezes a pessoa pensa que ir para campo tem que ter uma coisa assim mirabolante, mas na verdade, sair da sala, às vezes dentro da sala você consegue fazer uma coisa também interessante. Então, cada realidade traz inúmeras possibilidades. Aqui eu trouxe o quadro da BNCC, que descreve os princípios, né, do raciocínio geográfico. Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Para que isso? Nós vamos discutir, eu falo nós assim, enquanto geografia especificamente, mas vocês vão ter esse leque bem mais ampliado, formado em pedagogia, e a gente sempre tem esses debates, essa troca em relação a esses conhecimentos, essas metodologias. Fenômenos, analisar semelhanças,
reconhecer conexões aonde um fenômeno não acontece isolado e às vezes ele mantém relação com fenômenos próximos ou mais distantes, em diferentes escalas, ver diferenciação entre áreas, sabe? Como determinado fenômeno se comporta, seja ele fenômeno natural, fenômeno humano, a gente consegue fazer e construir esses preceitos a partir de inúmeras atividades em sala. Muita gente se prende mais na questão da localização, acaba tendo a geografia como a localização de lugares e é insignificante perto do que é a geografia. A BNCC ainda traz algumas respostas, algumas perguntas que precisam ser respondidas, como onde se localizam, por quê, como se distribui, quais são essas características. E a partir da organização dela, ela vai fazendo com que sejam criadas situações para que sejam respondidas essas perguntas, esses questionamentos. Onde se localiza, a indagação que leva a mobilizar o pensamento espacial. Eu coloquei esses pontos assim, porque depois eu vou disponibilizar a apresentação também, e aí fica bem mais organizadinho. Então, leva a mobilizar o pensamento espacial, articular as informações geográficas para interpretar as paisagens, compreender fenômenos, porque permite orientação e aplicação do pensamento. Então, são preceitos que a gente vai estruturando ao longo dos objetivos. Como se distribui, né, a distribuição espacial dos fenômenos, ordenamento, quais são as características. Então, assim, quando eu analiso essas perguntas e consigo articular com aqueles princípios básicos lá de questões ligadas a direitos humanos, questões ligadas à inclusão, eu consigo articular o pensamento cartográfico de maneira mais positiva, porque eu não vou falar só de mapas por mapas, eu aproveito aquele momento para articular outros conhecimentos, articular com outras disciplinas. A cartografia nos anos iniciais. Então, aqui eu entro para falar e aprofundar em alguns aspectos. Quais? Nessa cartografia dos anos iniciais para o primeiro ano, ele aponta várias unidades temáticas e objetos do conhecimento, certo? Então, em relação à cartografia, eu dou esse destaque aqui. Formas de representação e pensamento espacial para distribuir, para analisar os pontos de referência. Então, criar mapas mentais, desenhos, sabe, encontros, baseados em contos, em histórias inventadas, elaborar mapas simples, analisar mapas simples, são coisas que permeiam essa faixa de idade aí de alunos do primeiro ano. Então, a gente pode pensar algumas atividades como exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho elementos representados que os alunos podem analisar. Vocês podem provocar os alunos para refletir sobre isso. Então, essas três imagens articulam, se referem a futebol, a um campo de futebol. Porém, duas aparentemente seriam mais explícitas, dado ao nível cognitivo, dada a idade deles. Mas aí existem perguntas norteadoras. Em qual imagem aparece a imagem real do campo? Qual apresenta o desenho? Qual das imagens aparece uma representação com símbolos do campo? E aí, a partir disso, você vai articulando uma alfabetização desses alunos. Eles têm que iniciar um processo de reconhecer e associar as formas à realidade, a uma representação da realidade. Aqui, por exemplo, a representação de uma escola, dos espaços de uma escola. Então, desde questionamentos simples, são crianças, quantas salas, de que forma geométrica está representado o jardim, o que fica próximo da biblioteca, sabe? Se essa escola se parece com a sua escola. Na verdade, até na hora de fazer essa representação da escola, o professor pode já criar a representação da própria
escola, para que os alunos se familiarizem também um pouco mais. Às vezes tem aluno que está chegando na escola naquele momento, é o primeiro ano, então, assim, está chegando, mal conhece. Como o professor Cristian falou, eu trabalho no NPI, e é uma escola relativamente grande, assim, tem muitos alunos, tem muitas salas, muitos espaços. Então, os professores fazem um tour com as crianças para conhecer, né, a escola. Então, essa é uma atividade também que articula os conhecimentos próprios para aquela idade. Depois, ó, vocês percebem que lá na secretaria tem uma garrafinha, então ela estuda em tal sala, que trajeto ela poderia fazer para chegar na secretaria para recuperar essa garrafinha. Cada aluno pode pensar um caminho diferente. Então, assim, são exemplos de atividades que você pode utilizar aí, nessa série. Um outro exemplo é a história para, né, história guia para mapas. Eu trouxe só 3 pequenas histórias, aonde a partir delas os alunos iriam em dupla construir essa representação. É um exercício muito legal. A casa de Fernanda fica atrás de um prédio azul, distante de uma praça. Ao lado direito de sua casa há 5 casas. E aí o aluno ia tentar representar isso. São coisas pequenas e curtas, e é um exercício já que ele vai fazer também de socialização com o coleguinha ou com os coleguinhas e depois apresentar. Tá, a Fernanda quer ir até a padaria, que fica em frente ao lado esquerdo de um prédio verde, distante da sua casa. Ou a 3 para ir para a escola, ela atravessa um campo florido, vira à direita e anda 2 casas até chegar ao destino. Então, sim, são possibilidades aí para se trabalhar com o primeiro ano. Essas aqui eu não elaborei. Na verdade, assim, eu não elaborei nenhuma delas. Ali embaixo vocês podem ver as fontes, vocês têm acesso a planos de aulas, a ideias. Esses eu não elaborei. Eu preparei para que a gente pudesse conversar aqui um pouco e mostrar que existem algumas possibilidades. É claro que eu coloquei aqui na apresentação as que eu achei mais interessantes. E fiz isso com as séries iniciais todas. Para o segundo ano, nós temos, de novo, unidades temáticas e objetos do conhecimento, e temos localização, orientação e representação espacial. Aqui já muda um pouquinho, identificar e elaborar diferentes formas de representação, para representar componentes da paisagem, identificar objetos e lugares de vivência, imagens aéreas, aplicar princípios de localização e posição de objetos. Então, assim, você já passa por um outro processo. Então, por exemplo, aqui eu tenho, no canto superior direito, eu tenho aí 2 labirintos, um está destacado com o caminho do rato até o queijo. E aí, qual dos caminhos é mais fácil de identificar para levar? Esse é um exercício que eles vão verificar o caminho, vão tentar sistematizar o trajeto, e aí, para sistematizar isso, tem essa do canto inferior esquerdo. Um trajeto, quais elementos da paisagem ajudam a nos orientar? E aí, um desses 5 elementos está fora e não pertence a esse campo da casa, tá? Mas quando eu falo de trajeto que nos ajudam a nos orientar, eu me lembro, assim, dos meus filhos bem pequeninos. E, assim, quando era uma euforia para ir para a casa da avó. Então, quando nós íamos, e ela morava muito longe, eu praticamente atravessava a cidade inteira, eles ficavam muito ansiosos com a chegada. Então, parecia o filme do Shrek, a gente já chegou, a gente já chegou. E aí eu fui criando estratégia. Eu digo, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos observar quantas caixas d'água passam, vamos observar quantos postos, quantas farmácias. Cada vez que a gente ia era uma história diferente. E isso foi fazendo que gradativamente eles fossem reconhecendo pontos de referência no trajeto. Então, quando passava em determinado lugar, já depois de várias idas e vindas, eles já sabiam se a gente estava mais perto, se a gente estava mais longe. Quando chegava em uma padaria, já sabia que já tinha praticamente chegado na casa da avó. Então, assim, reconhecer isso faz parte também desse exercício. Exemplos, observar para desenhar.
Fazer um tour pela escola pode também fazer parte disso, aonde você sai com os alunos, assim, estabelecendo alguns pequenos trajetos dentro do passeio pela escola. Então, indo da sala até o pátio, observem o que a gente tem nesse espaço, quais são as salas, quais são os ambientes, tem a cantina, tem o que tem nesse espaço. Tem jardim, tem brinquedos, ou não é uma escola pequena, mas tem a sala da direção, tem, sabe, estabelecendo, conhecendo esse entorno desse trajeto. Vamos sair do pátio, vamos até o banheiro, saímos do banheiro, vamos até a quadra. E aí, quando você retorna para a sala, você pode fazer com que eles representem pequenos roteiros aí, pequenas rotas que eles fizeram. É um exercício também legal. Não sei se eu estou indo no ritmo. Tá indo no ritmo bom para vocês? Para mim tá bom, professor. Só queria saber se a gente pode dialogar com o senhor ou tem que esperar o término da sua apresentação. Não, a gente pode dialogar. Para mim não tem problema nenhum, não. Se tiver. Bom dia, eu Bom sou dia. o Armando Júnior, o agoniado da turma. Já deu para perceber um pouco. Assim, o senhor falando disso, né, e aí a gente também está tratando da questão de trabalhar com alguns alunos com necessidades especiais, e aí me veio logo na mente, né, quando o senhor estava transmitindo aí um assunto da cartografia, e um dos vídeos, né, que o professor Christian disponibilizou em um dos módulos que nós estamos estudando, é a questão do caminho, né? A questão da cartografia do mapa, iniciar com as crianças a partir do caminho da casa até a escola. E aí eu fiquei pensando na questão do aluno com deficiência visual. Como nós, e aí a pergunta é para o senhor, né? Como nós orientar, também entra na questão ajuda dos pais, no caso do aluno com deficiência visual, eu creio que a gente deve proceder mais pela questão de ouvi-los, né? Eles tendo essa experiência com os pais e depois estarem transmitindo para o professor e para a turma na sala de aula. Olha, Armando, assim, nessa faixa de idade, ainda a criança está passando por um processo de alfabetização, tanto lá, escolar mesmo, quanto de se reconhecer, às vezes, a questão da mobilidade, muito frequente nessa idade, já vão para escolas especiais, aqui em Belém, por exemplo, tem o Álvares de Azevedo, que vai orientar as atividades de vida diária, vai orientar, por exemplo, o uso da bengala, vai orientar diversas atividades, assim, para que ele possa também exercitar e reconhecer. Uma das atividades do Álvares de Azevedo, que é muito importante, é quando os alunos vão fazer uma saída sozinhos da escola. O professor vai acompanhando, o professor também é deficiente visual, acompanha sem o aluno saber que está sendo acompanhado. Mas, assim, é um processo de reconhecimento. Então, assim, talvez seja importante ter paciência com o aluno e ver o que ele consegue extrair dos outros sentidos. Quando eu faço meu trajeto, eu passo por locais, porque assim, a paisagem, como diria Milton Santos, ela não é composta somente do que é visível. Na verdade, nós temos texturas, nós temos sons, nós temos cheiros, odores. Então, assim, esses elementos podem ser valorizados também na elaboração do roteiro. E aí, talvez, o aluno se sinta um pouco mais à vontade para identificar alguns outros elementos. Porque quando a gente fala assim do mapa mental, acaba ficando uma carga mesmo do que é visual, dos pontos de referência, como eu falei agora há pouco com os meus filhos. Então, talvez valorizar esses outros sentidos possa tornar essa atividade mais significativa para esse aluno.
Só complementando, bom dia, professor. Bom dia. Ontem eu analisando a questão dos livros didáticos para produzir o nosso trabalho, tem uma questão que fala sobre o que o Armando colocou agora, sobre o que o senhor está discutindo, na verdade, que Correia Filho, ele traz um texto falando sobre isso, a construção do mundo através dos 5 sentidos, que a questão de analisar o mundo, de perceber o mundo, não só através do visual, né, mas a criança, o sujeito, ele vai construindo de acordo com os outros sentidos que vão, quem é deficiente visual, eles têm outros sentidos mais aguçados, né, muito mais avançados do que os nossos ditos normais. Então, eles vão elaborando, eles vão criando, eles vão percebendo, eles vão construindo esse mapa mental do que seria aquela paisagem, aquele meio para eles, através da audição, através do olfato, né, através do tato, da percepção daquele que está acompanhando, né? Então, ele vai imaginando, vai criando o mundo através desses 5 sentidos para ele. Então, ele não fica, vamos dizer assim, perdido, né, e nem atrasado, mas quando se trata de metodologia, sim, o professor ele tem que intervir, tem que ajudar, tem que planejar para que esse aluno se sinta incluído, né, em todas as atividades. Então, esse exemplo que o senhor citou agora há pouco é muito válido, é muito interessante, né, de incluir esse aluno nesse passeio, nessas atividades, né, ouvindo, né, a percepção que ele tem daquele momento, daquela área, daquele local, daquela paisagem, aquele espaço, né, que ele está inserido. Sim, e fazendo também com que a turma tenha empatia, que a turma consiga se pôr no lugar do outro, consiga vivenciar também essas experiências, sabe? É uma coisa também importante. Então, assim, em relação ao terceiro ano, aqui, voltando só, porque eu fiz assim esse roteiro nesse sentido de seguir falando sobre algumas propostas, essas, como eu disse, não foi o que elaborei, então não necessariamente eu estou seguindo aspectos ligados à inclusão logo de início, mas a gente pode fazendo esse bate-bola aí que eu acho que está sendo legal. Então, representações cartográficas, identificar e interpretar imagens, reconhecer e elaborar legendas e símbolos. Aqui a gente começa a perceber também outros aspectos que vão ser consolidados mais lá na frente, mas eles iniciam já aqui. Qual o significado dessas placas? Reconhecer os símbolos. Então, trazer um conjunto de imagens para os alunos, para se discutir o que elas representam, se é claro, fica bem claro o que aquele símbolo quer dizer. E aí, com uma atividade proposta, que é a criação de símbolos para os espaços da escola, para que possam identificar, então, símbolos que fossem o mais próximo de ser universal, que outros alunos pudessem reconhecer olhando logo. São exercícios que podem ser feitos com os alunos nesse momento. Além disso, a gente falou de mapas mentais e um exercício também é a elaboração de um croquis, um esboço, que pode ser até aquele que foi feito também, iniciar com aquele que foi feito lá, dos pequenos trajetos da escola, ou pela escola, ou por algum outro caminho, que aqui no terceiro ano já são maiorzinhos, né? Então, a partir disso, já fazer o croquis e criar símbolos para representar os espaços, para representar determinados pontos. Uma padaria, um supermercado, que nos bairros facilmente tu encontra supermercado, padaria. Nem todo bairro vai ter hospital e cemitério, mas às vezes vai ter aluno que vai andar mais perto da escola, morar mais perto, então o trajeto acaba sendo menor, menos rico, digamos assim, do que outros que vêm de mais longe. Mas identificar um bosque, assim, criar símbolos para representar os elementos constituintes, não é? Então, essa produção pode também, é um exercício bom, pegando aí já o trajeto de casa para a escola. No quarto ano, a coisa já começa a ter outros contornos, a gente vai trabalhar já com sistema de orientação e ver a presença deles nos mapas. Então, já começa a utilizar os pontos de orientação e
comparar tipos de mapas. Nesse exercício de comparação de tipos de mapas, eu vejo um potencial gigantesco, porque quando a gente pega o livro didático de geografia, você olha esse item nos livros, você vê mapas mostrando só estados e capitais, ou então distribuição da população, ou então distribuição das indústrias, mostrando a rede de transportes. E assim, eu vi um potencial de que nesse momento você possa também enriquecer mais e tornar o debate mais interdisciplinar. Eu lembro, isso aí foi uma experiência que eu comecei a fazer com o ensino médio, mas ele pode se aplicar também ao ensino fundamental. É só fazer os ajustes. Para debater essa questão dos tipos de mapa e discutir gráficos, eu fui trazendo mapas sobre dados de violência contra a mulher, emprego e renda, distribuição de serviços, a questão da feminização do vírus HIV/AIDS. Então, eu fui discutindo mostrando esses tipos de mapas a partir destas imagens e, além de discutir esse tema, a gente conseguiu, em algumas turmas, provocar um debate em torno de outros temas. Então, não ficou somente no mapa em si. É claro que, por exemplo, se você faz isso com 5 turmas, pode ser, por exemplo, já na realidade do ensino médio, 1, 2 turmas se tiram provocadas e o debate aprofundou. Em outras, não. Em outras, seguiu normal, você falou sobre o tipo de mapa, mas mostrou e debateu problemas que existem na sociedade. Violência contra a mulher a gente está vivenciando de maneira cada vez mais absurda, e nesse cenário de pandemia, mais ainda, isso tem aumentado. Então, assim, sempre é importante debater a violência contra a criança, sabe? Utilizando esse tipo de imagem pode ser importante para que eles possam se familiarizar também com aspectos de outras áreas do conhecimento. Então, nos elementos que compõem os mapas, aqui no canto inferior esquerdo, tu vê o título, a legenda, eles já fizeram exercício para construir legendas, então isso aí eles vão resgatar, e os outros elementos. No exercício que é proposto aqui, tem aí o mapa das grandes regiões, e embaixo dele tem uma rosa dos ventos para que você possa identificar as direções e, no caso, lá era para o município, mas aqui pode ser para os estados. Eu coloco em determinado estado e vejo para onde a rosa dos ventos aponta. Quando eu fiz essa atividade aqui em turma, eu fiz com... antigamente, não vamos chamar de velho por isso, mas antigamente tinha um negócio chamado transparência, que a gente botava no retroprojetor. Então, eu imprimi na transparência várias rosas dos ventos e a gente usava para botar em cima dos mapas, que facilitaria. Porque, às vezes, o aluno tem dificuldade de estabelecer ainda nessa idade o ponto de referência. Então, era obrigado a pegar a rosa dos ventos, colocar em cima do ponto de referência e, a partir dali, ver o que seguia em cada direção solicitada. E para o 5º ano, a questão já das imagens de satélite, representação da cidade e do espaço urbano, e a gente já faz um exercício com imagens. O professor Christian tem uns trabalhos muito legais, acho que vocês conhecem, ligados aí ao uso dos mapas no Google Earth, no Google Maps. Então, você pode usar tanto os recursos dos mapas, quanto o recurso das vias, onde você pode identificar alterações na paisagem a partir desses programas. Em anos anteriores, nós tínhamos na nossa escola uma parceria com os professores de informática. Então, a gente sempre mantinha um contato muito bacana e a gente conseguia fazer atividades juntos. Então, esse exercício de verificar, tentar localizar a sua casa lá no laboratório, eu sei que infelizmente não é a realidade de todas as escolas, mas hoje também já se tem mais acesso ao celular. Então, assim, de tentar projetar e ver
como era a minha rua. Às vezes tem muitas imagens que estão desatualizadas, então quando o aluno chegou e olhou a sua rua, era totalmente diferente do que é hoje. Mas, no dia a dia, às vezes, eles não conseguem perceber mudanças sutis. Por exemplo, uma casa aqui em frente está sendo reformada, está sendo construída, tinha um terreno onde era um terreno vazio e as pessoas estão limpando, plantando árvores, organizando uma horta. A gente, quando passa todo dia, a gente acaba deixando, assim, não dando devida importância, não reconhecendo essas pequenas mudanças que vão fazer parte do processo de construção das paisagens. Aqui foi, eu peço até desculpa, não peguei imagem talvez da cidade de vocês que pudesse fazer antes e depois, mas tem a imagem da Praça da Sé em diferentes épocas. A gente consegue resgatar imagens do município, do estado, de locais que têm épocas diferentes e fazer esse exercício de como são as mudanças, dá para verificar as perspectivas em quais as cidades foram construídas. Então, assim, para essa idade você consegue fazer isso. Teve um trabalho que nós fizemos e montamos um... Eu não sei se está ativo, porque isso ficou com o pessoal da informática, que eu sou um pouco leso nisso. Mas, assim, de montar um blog onde os alunos construíram uma espécie de atlas das paisagens de cidades paraenses. Então, eles tinham o exercício de verificar paisagens naturais, paisagens construídas de vários municípios, fazer pesquisas sobre esses municípios, sobre as suas características de população, etc., e montar um banquinho de dados. Isso com os alunos, na época, eu acho que foi com os alunos do 5º ano. E assim, foi legal e foi difícil, porque assim, muitos municípios paraenses têm homônimos, então, assim, o cara ia pesquisar uma cidade aqui, no município aqui paraense, e caía lá em Portugal, ele botava as imagens de Portugal, e aí você vai e volta com o aluno para perceber as diferenças, porque quando a gente faz essa atividade, onde ele está investigando na internet, são lugares que a maioria não conheceu pessoalmente, então é exercício também para que eles conheçam outros lugares, estando aqui na sua cidade. E aí, eu vou entrar já nos mapas táteis, mas assim, são exemplos de como pensar isso do 1º ao 5º ano, porque a gente vai vendo desde atividades mais elementares, algumas mais complexas, que elas podem articular de maneira a valorizar a participação do aluno, o que ele vive no cotidiano. E assim, apesar de eu dizer algumas atividades mais simples, elas podem ser simples no ponto de vista de elaboração, talvez. É uma execução que é simples, mas o impacto para os alunos ela é muito significativa. Então, assim, às vezes a gente pensa e quer executar uma atividade mirabolante, assim, uma coisa assim, sabe? E simplicidade, ela é muito útil. Agora, é claro, tem que pensar de maneira bem clara os seus objetivos, entender o que você pretende alcançar, para que dê tudo certo. Bom, como eu disse para vocês que eu trabalhei com vários níveis de ensino, e também em diferentes escolas, eu, na minha trajetória enquanto docente, eu tive um aluno cego no meu 1º ano de sala de aula. E assim, foi uma experiência, vou ser sincero, muito frustrante. Porque eu não tive momentos de formação inicial, lá na graduação, que discutissem o tema. O tema nem entrava em pauta, nem se falava em educação inclusiva. Então, assim, o cara está aqui, o aluno está aqui, você tem que dar seu jeito. E, de verdade, o aluno era muito inteligente, ajudou muito, conseguia fazer muitas coisas, mas, assim, sempre foi explorado a questão oral mesmo. Ele tinha um ledor para ele, a irmã ajudava, fazer a leitura dos textos, etc. Nem tinha tantas tecnologias assistivas, mas ele chegava e
fazia uma apresentação espetacular. Então, assim, mas isso já me provocou, porque embora esse primeiro ano tenha sido de muitas frustrações, mas me provocou a começar a pesquisar a respeito. E aí, passaram-se uns 5, 6, 7 anos depois, eu me deparei com, não mais com um, mas com vários alunos cegos em turmas diferentes. Eu fui trabalhar em uma escola que tinha vários alunos, e a maioria das turmas, assim, os professores, se pudessem, queriam escapulir, porque de verdade você tem um trabalho. O professor Cristian falou que como a gente está trabalhando mais do que um jumento agora na pandemia, e é um trabalho que ninguém vê. O trabalho, ele é, minha professora dizia que sala de aula é recreio. Ela é o momento mais light que tem a sala de aula. O planejamento é o trabalho duro. Então, pegar turmas com alunos com deficiência visual, os outros professores saíam correndo. E eu, como tinha tido aquela primeira experiência, eu queria esse desafio, eu queria exercitar isso. E foi uma coisa muito boa. Porque a partir desse exercício é que eu comecei a pesquisar mapas táteis. Tá? Vocês já ouviram falar dos mapas táteis? É uma pergunta? Alguém já manuseou não, professor. Alguém já manuseou algum Não, mapa? ainda não. Certo. Dá Então, sim, assim, Renata, pessoal, pode responder. Já, professor, eu já ouvi falar. já ouviu falar. Já ouvi, na verdade, eu trabalho com isso. Então, assim, o que são mapas táteis? Representações cartográficas que podem ser manuseadas pelo tato. A pessoa consegue, através do tato, fazer a leitura delas. Que são gerados para auxiliar na locomoção, localização de lugares e de fenômenos. Talvez, quem disse que nunca viu, deve ter visto, mas não se lembrou. Por exemplo, quando vai na agência bancária. Normalmente, tem na entrada assim, da agência um totemzinho com uma representação do banco, mostrando onde você está. É verdade, professor. Eu lembrei agora, tem num banco aqui em breve. Pois é, uma representação. Alguns outros locais têm representações mais complexas, mas aquela do banco ela é bem simples, entendeu? Mostrando onde a pessoa está, para onde vai. É um tipo de mapa que auxilia na locomoção de uma maneira bem prática, tá? Mas, quando eu fui pensar nesses mapas táteis para o ensino, aí ele já demandou de outros aspectos, tá? Porque eu tinha que representar lugares, fenômenos. Então, eu fui investigar algumas técnicas para a confecção desses mapas. Existem várias. Algumas altamente tecnológicas, outras muito artesanais, mas eu vou trazer duas que foram as mais significativas. A primeira é com o termocop. Nessa imagem aqui vocês têm aí uma etapa que é toda feita artesanal, com barbantes e outros elementos aí de costura, e ele é uma composição também com a máquina de braille que escreve os textos e os seus significados. É feita uma base artesanal que ela só às vezes pode ser utilizada se você não tiver a máquina termocop. Tá? Tem barbante de diferentes gramaturas. É um trabalho que ele é de paciência, cola, etc. e tal. Só que se você utilizar ele desse jeito, como ele é com cola, o manuseio pode ir degradando o material. Então, a técnica termocop, ela vai envolver o quê? Depois que aquela matriz é elaborada, se coloca numa máquina aonde tipo faz máscara de carnaval. Vocês já viram aquelas máscaras, aquele material acetato, molezinho? Parece um plástico. Coloca numa máquina que, tipo aquela, que vai fazer com que aquela representação saia no acetato. É a impressão no acetato. É semelhante ao que acontece com várias embalagens de produtos. Você vai comprar um alicate
e a embalagem, a parte de plástico, tem o formato do alicate. Então, assim, eu tentei criar artesanalmente uma máquina que fizesse isso, mas ainda não consegui. Deu a dar um pouco de trabalho, estava tentando fazer. Mas, assim, existem instituições no Brasil que oferecem esse tipo de mapa. Por exemplo, o Instituto Benjamin Constant, se você entrar em contato com eles institucionalmente, você consegue solicitar um banco de imagens de material que eles têm. E isso pode ser uma coisa legal para se começar. Então, além desse material termocop, tem um outro que é o microcapsulado, o papel microcapsulado, aonde é um papel especial que ele contém microcápsulas de álcool. Então, você imprime normal na impressora padrão, e depois que ele tiver impresso, você vai passar esse material numa fusora, parece uma outra impressorazinha, mas você passa e ele joga calor nesse papel e as cápsulas vão explodir, dando relevo na tinta. Eu também, na época que eu descobri esse material, como ia ter muitos alunos cegos em turmas diferentes, eu digo, poxa, esse negócio aqui é legal. Por quê? Porque as linhas aqui, ó, elas vão ficar impressas no papel, então não vai ter borrão, dá para o aluno manusear, e vai ser muito bacana. Aí eu fui pesquisar. Encontrei no mercado. A fusora era até relativamente barata. Preços atuais, uma amiga minha me disse que estava na casa de entre 800 e 1.100 reais. Só que o papel, na época, era um absurdo de caro e só era cotado em dólar. Então, nem para a realidade da escola que eu trabalhava, não tinha possibilidade. Então, digo, não dá para fazer isso. Mas são técnicas muito utilizadas, tá? Esse mapa é uma... Oi? Como somos pobres, professores, vamos trabalhar com barbante e cola mesmo. Não, mas é de verdade assim, e como o professor Christian falou, como eu sou da labuta, né, tô lá na sala de aula, eu digo, não dá para fazer isso, é bom conhecer, é bom saber como faz, mas isso vai te dando ideias. Eu acho que conhecer essas coisas te possibilitam ter ideias, e a partir delas você vai encontrando alternativas. Por exemplo, esse mapa aqui para baixa visão, que no cantinho dele você vê Labitat, que é o Laboratório de Cartografia Tátil da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles produzem muitos materiais e me foi muito útil. Esse mapa para baixa visão, eu tive a oportunidade de usar ele uma vez, no departamento, no curso de Geografia aqui da UFPA, com um aluno. E assim, é claro que como ele precisa ser ampliado, você tem que ter uma imagem maior, eu imprimi em A3, mas ele foi útil. Qual o X da questão? Como eu peguei esse mapa pronto, disponibilizado no site, eu tinha esse tema. Qual é o ruim, por exemplo, que eu vejo de você solicitar alguns desses materiais? O ruim, se é que se pode dizer isso, porque os materiais que foram elaborados por essas instituições, eles têm um perfil, é aquele que foi produzido em série. Então, por exemplo, voltando aqui, esse mapa que é um mapa político. Então, a pessoa vai me mandar o mapa político. Eu vou receber esse mapa político. Só que nas minhas aulas eu vou usar esse mapa em algumas situações. Só que para outras situações eu preciso de um mapa de clima. Poxa, e aquela instituição não tem esse mapa de clima. Então, eu tive um gosto de utilizar esse mapa, foi bacana, os alunos conseguiram, né, conhecer o produto, entender o produto e conhecer e fazer o uso das informações ali aplicadas, mas não tem o outro mapa que eu precisaria também. Então, isso foi me provocando a pensar o que fazer. Então, o que eu comecei a refletir? Bom, eu tenho que fazer. Como eu faria um mapa tátil? No caso lá do passo a passo dos outros dois, é essa etapa aqui. Lá no laboratório de cartografia tátil tem as imagens, eu vou imprimir no papel,
eu vou fazer com barbante, cola, etc e tal, a minha matriz, eu vou usar máquina de braille, eu vou usar a reglete para escrever os elementos constituintes e vou jogar pro acetato lá, na termocópia. Aqui, em Belém, eu não tenho certeza de quantas máquinas dessas pessoas têm. Eu sei que eu acho que no Álvares de Azevedo deve ter. Aí, por exemplo, eu vou fazer isso e toda vez eu tenho que levar lá para que tentar articular para se fazer e acaba ficando inviável, porque eles têm as demandas deles com os mapas e os materiais deles. Mas, tá aqui a etapa daquele material, tá? Imprime, vai reproduzir a base, que eu posso utilizar, com linha, etc e tal. Fiz e gerei o mapa tátil. E o outro mapa lá é mais simples, mas é mais caro, como eu disse, que é eu imprimo e jogo na fusora. Aí ele dá o relevo. Mas eu digo assim, você pode construir os seus recursos didáticos táteis com materiais de baixo custo. Porque eu também sou um trabalhador, apesar de hoje estar na escola de aplicação, mas eu comecei, eu vou dizer para vocês, meu primeiro emprego, eu recebia, eu acho que 1/3 do salário mínimo, porque era pago em hora aula. Mas eu digo, eu quero, sabe por quê? Porque eu quero é aprender. Porque o exercício, na época não tinha PIBID, na época não tinha residência pedagógica, que hoje são fundamentais, são muito bons. Então eu fui aprendendo ali no dia a dia. Então, mesmo ganhando nada praticamente, eu queria estar aprendendo e foi muito útil. É claro que eu reconheço que nós hoje temos que pensar nos nossos direitos, o direito trabalhista, assegurar os nossos direitos, não perder nenhum deles, o salário mínimo, a questão das férias, 13º, mas para mim aquilo foi fundamental. E aí eu comecei a pensar, no baixo custo eu já recebia quase nada, como é que eu vou ter condição de bancar material? Então, quando eu, depois de alguns anos, fui para a escola de aplicação lá do Maranhão, foi a época que eu tive esses vários alunos cegos. E aí, o que eu fiz? Aquela pesquisa. E eu digo, bom, eu tenho esse material bem aqui, ó, essas bases, que tem lá no site do Labitat, vocês podem acessar, procurar Labitat, vocês vão acessar, tem muito material. Então eu digo, olha, essas bases aqui, elas são interessantes. Por quê? Porque eu trabalhava com 6º ano, né, eu vou ter aqui, ó, a orientação, distribuição espacial na sala de aula, identificar alguns elementos, vou ter a legenda, vou ter aqui o quadro, as carteiras, a mesa, o que é norte, sul, leste, oeste. Então, eu acho que eu vou utilizar essas bases. Mas isso é para uma aula. Para outra aula, esse aqui é outro tipo, né, que já é mais complexo, com a legenda toda aqui do lado. E outros, ó, mapa das regiões, mapa mundi, então, mostrando os continentes. Eu me deparei aí, logo de cara, com um desafio. Porque, assim, olhar para esses desenhos, tentar imprimir seria legal. Mas qual foi o meu desafio? Olha a Rosa dos Ventos, mapa dos climas e ferrovias. O meu desafio é que eu não sei nada de braille. Ou não sabia naquela época. Como é que eu vou fazer esse negócio se eu não sei nada de braille? Aí, o ano letivo já tinha começado e eu digo, não tem jeito, eu vou pegar e vou aprender. Arrumei uma reglete e fui na internet pesquisar como eu poderia aprender. E eu fui aprendendo no couro. Escrever uma linha dessa que está escrito ali, Rosa dos Ventos, era um tempo gigantesco para escrever aquilo. Mas eu fazia. Acordava mais cedo, dormia mais tarde, mas eu fazia isso, tá? Mas foi um exercício, aprender aí o braille. Mas nesse processo de ter essas bases bem aqui, o que eu poderia utilizar para dar relevo? Vocês viram aquelas linhas, né? Aquelas linhas, cola, só que eu não sou muito bom desse negócio, não. Então eu digo, eu vou fazer outra coisa. Minha esposa fez uma camisa dessa para o nosso filho. Bonitinha, com tinta relevo.
E aí eu digo, será que essas tintas que eu uso na camisa, eu consigo aplicar nesse papel? Será que vai dar certo? E aí eu fiz meu teste. Se dá para fazer em algumas superfícies, por que não? Então eu peguei diferentes marcas de tinta, né, e fui fazer esse exercício aqui, ó. Fiz vários. E aí, do que eu pude refletir sobre isso? As tintas, elas foram boas para, por exemplo, fazer os contornos. O contorno da sala de aula ali na esquerda está muito bacana, o aluno conseguia identificar os elementos isoladamente, mas a escrita em braille com os pontinhos, ela era muito difícil, porque tu tem que dosar para uniformizar os pontos. E também tem um aspecto que os alunos, às vezes, nessa idade, ainda estão num processo de alfabetização do braille também. Então, foi assim, foi bom porque eu consegui utilizar para os contornos. Então, esses mapas, eu ficava junto com o aluno, manuseando com ele, explicando com ele e com a turma, simultaneamente. Algumas tintas, nesse outro aqui dá para perceber que elas borravam muito, eram muito fluidas. Então, essa tinta eu já não aconselhava para esse tipo de mapa. Outras não, já eram mais bacanas. Mas aí, o que acontece? Eu passei por uma experiência que eu espero que vocês não passem, aonde uma pessoa copiou isso aqui e publicou num evento como se fosse ideia dela. E aí houve um mal-estar gigantesco, né, por conta disso. Eu ia entrar com processo administrativo contra essa pessoa, mas acabei não entrando não. Porque eu pensei, bom, a gente pode sempre pensar estratégias. Eu reconhecia as potencialidades e as limitações. Se eu consigo achar essa tinta, que um tubo desse é 2,50, 3,50, eu consigo gerar com uma certa velocidade um recurso desse, então eu posso fazer, preparar para uma aula, só que assim, como ele é feito com tinta, eu tenho que fazer isso com antecedência. Tem que preparar, deixar secar bem, para que o aluno possa manusear. Mas eu posso ter mais diversidade de possibilidades, porque assim, eu não fico naquela história de estar preso só com um mapa político. Eu posso pegar um outro mapa da internet, um outro mapa de um livro, botar ele numa escala razoável e aí cobrir. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu pensar. O céu é o limite nesse aspecto. Mas o papel, ele acaba com a tinta, ele também fica fragilizado. Esse recurso tem uma vida útil que não é tão longa. Eu consigo fazer com muita facilidade, mas ele não tem uma vida útil tão longa. Então, como a pessoa copiou, eu digo, eu vou pensar também em novas coisas. Eu deixei essa tecnologia assim, ia fazendo e usando, mas eu digo, vou pensar em novas coisas. E aí eu achei um material que foi esse aqui que a menina está manuseando, o acetato. O que é o acetato? Eu estava andando numa loja de festas e olhei... não, minto. Antes disso, eu estava procurando novas tecnologias. Então, eu digo, o que eu vou fazer para projetar, para usar no meu mapa? Sabe aquelas coisas de quentinha, que é aquela folhinha de alumínio de quentinha? Será que dá para eu fazer o relevo naquilo? Não, mas ele é muito frágil. Aí testava uma coisa, testava outra. E um dia eu passei numa casa de festa e tinha uma máscara daquelas de carnaval antigo, aquelas que só cobre os olhos, que era quase do tamanho dos meus 2 braços abertos, gigantesca. Eu esbarrei naquela máscara, peguei nela assim e digo, é isso aqui que eu preciso. E aí eu peguei essa folha de acetato, solicitei lá na loja, comprei, e eu digo, bom, aqui é o que eu quero. Agora, como é que eu vou fazer relevo nisso? E aí eu fui estragando material, mas tentando, usando ferramentas, e fazendo isso e fazendo aquilo, e nada de conseguir botar um relevo. Até quando eu pensei em utilizar aqui o EVA, que a menina está colocando embaixo.
Então, essas duas jovens aqui foram minhas alunas que estavam fazendo um trabalho de geografia. Era um seminário que elas iam apresentar e a obrigação delas era que o seminário fosse inclusivo. Porque nós tínhamos alunos cegos, então elas tinham que falar do tema e preparar o material para que os alunos pudessem participar, os dois. Então, aqui, nesse cenário bem aqui, eu digo, bom, com o acetato, com essas agulhas de crochê que vocês estão vendo, com a reglete, eu consigo imprimir relevo nesse material. E aí, a partir disso, dessa combinação aqui, eu consegui fazer figuras simples como essa, que mostra os hemisférios da Terra. Usando aquela reglete lá para escrever, eu escrevi aqui o que era a figura, botei lá linha do Equador, hemisfério norte, hemisfério sul, e aqui meridiano de Greenwich, hemisfério ocidental e oriental. Fiz aqui uma rosa dos ventos. Também essa rosa dos ventos foi naquela base cartográfica lá, que eu representei, com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Foram os primeiros materiais que eu fui fazendo, os mais simples. Esse aqui foi uma rede de coordenadas geográficas, aonde eu coloquei, já é bem mais complexo, porque você tem aí coordenadas compostas aí por números, graus, eu só botei em graus, botei de 15 em 15, se eu não estiver enganado. Hemisfério norte, sul, leste, oeste, botei de 15 em 15. E tinha que diferenciar as linhas, botei linhas mais grossas para a linha do Equador e para Greenwich. Botar o relevo neles, então tinha A, B e C, porque eu poderia mexer os pontos de cada um dos pontos. Aqui, mapas temáticos do Brasil, então tinha mapa de relevo, tinha mapa de indústria, tinha mapa de população, tinha mapa de clima. Aqui, o que acontece? Os mapas, existem mapas que têm muitas informações. Então, você acaba tendo a necessidade de reduzir a quantidade de informação para que o aluno consiga utilizar o recurso. Eu não vou falar de relevo, eu não vou poder botar o mapa de Jurandir Ross para que eles vejam cada subunidade, não vai ter como representar. Mas se eu fizer um mapa de relevo com áreas altas e áreas baixas no território, eu já começo a conseguir falar sobre esse tema. Aqui era a utilização do material. Então, com essa técnica aqui, eu achei ela super interessante porque eu fazia esses recursos antes da aula começar. Eu tinha 1 hora antes da aula e eu fazia nessa 1 hora esses mapas para eles serem utilizados aqui. Por quê? Porque na minha experiência eu queria relatar que o professor não ia ter a desculpa de dizer é muito demorado, eu preciso de muitas altas habilidades para fazer isso, eu não consigo. E eu fazia em 1 hora de tempo e os alunos faziam uso na sala. E diga-se de passagem, os mapas que eram produzidos aqui eram os mesmos que eu projetava no Data Show para a turma toda, eram os mesmos mapas. Então, era uma forma deles poderem acompanhar ao mesmo tempo a aula. Aqui foi um processo de formação com os colegas, os professores, para que eles pudessem também aplicar, porque tudo começou com a cartografia. Hoje a coisinha ficou um pouquinho maior, porque a gente conseguiu, aqui na experiência da Escola de Aplicação, ampliar o uso. Aqui, eu estou fazendo os mapas históricos. Esse mapa que foi feito aqui, nesse acetato vermelho, ele foi feito, aqueles mapas que mostram as grandes navegações. A professora que está aqui manuseando nessa foto bem no meio, você viu o braço dela com a camisa preta, ela é uma professora de História, da UFPA, que se formou agora recente, ela é cega. E ela ia dar essa aula para os estagiários. Então, a gente sentou junto, ela explicou o que ela queria fazer e nós elaboramos os mapas táteis para que ela pudesse
se orientar no mapa e orientar a explicação dela que ia ser projetada no data show. Então, não serviu só para o aluno, enquanto aquele que vai aprender algo, digamos assim, botar isso entre aspas, mas o professor que é cego também pode utilizar o recurso para se sentir mais seguro na hora de analisar espacialmente determinado fenômeno e explicar isso para os seus alunos. Então, a Síblia elaborou, e ali está a imagem dela em sala de aula, apresentando essa aula aqui no próprio NPI. E aí, o que acontece? Os alunos, eu não sei se chamam mais a atenção dos alunos o fato dela ser cega e estar utilizando os mapas, ou o conteúdo da aula, mas eu sei que todos eles ficaram muito fascinados com a desenvoltura dela. E, para mim, o ponto principal aqui tem a ver com uma coisa que eu vou conversar em breve com o professor Christian, porque, assim, é uma tecnologia que, sem dúvida nenhuma, ela pode promover uma melhora na nossa qualidade de vida, porque, assim, quem que quer viver com frustrações? Eu falei, assim, da primeira experiência minha em sala de aula, das frustrações de não conseguir atender aquele aluno, e hoje, conhecendo tecnologias como essa, desenvolvendo tecnologias e aplicando, eu já não vou vivenciar isso. Isso, sem dúvida, melhora a minha qualidade de vida, melhora o meu bem-estar, o ânimo para o trabalho, amplia as possibilidades de conseguir um emprego, porque eu consigo fazer um trabalho diferenciado. Então, essas são tecnologias que têm um impacto muito significativo. Aqui são oficinas que foram realizadas para a divulgação da técnica, aqui com alunos do... eu não lembro qual era o município, mas foi com alunos de geografia da formação lá do PAFOL. Então, é uma oficina que ela é simples e rápida de ser feita, mas que você consegue desenvolver, levar e ter as suas ideias. É um processo onde você aprende a fazer esse material e depois você vai dar a sua cara para ele. E aí eu brinco que eu só faço uma exigência. Eu digo, depois que eu dou a oficina, eu digo, bom, o que vocês descobrirem de novo, compartilhem, tá? Para que a gente possa também melhorar. Então, assim, aqui foi esse do cantinho, eu botei ele porque foi um dos mapas que ficou tão singelo que a pessoa fez a composição no acetato com a tinta relevo. Esse mapa aí de localização do polígono das secas. Mas, assim, os alunos, em uma tarde, por exemplo, conseguem produzir o seu mapa, só não conseguem na oficina sair logo escrevendo em braille porque é um processo mais lento, mas conseguem desenvolver. Isso vem sendo feito na escola de aplicação, começou a partir das oficinas, formação com os professores, com alguns alunos cegos, e depois a gente acabou ampliando para esse trabalho bem aqui, que foi o projeto chamado Brailinho, onde a gente faz um processo de sensibilização e iniciação ao braille com os alunos da educação infantil. Porque você vai vendo a questão da empatia, você vai sensibilizando os alunos a reconhecer e respeitar. Aí, além do trabalho com a deficiência visual, eu escolhi botar mais duas coisas. A primeira é essa, bem aqui, que foi um trabalho que, assim, eu passei um hiato também de vários anos sem ter um aluno cego, mas eu tive alunos com transtorno do espectro do autismo, tive alunos com deficiência intelectual, e como fazer essa cartografia, essa geografia ser inclusiva. Esse aluno, eu tive aqui as fotos, tá? Mas esse aluno aqui, ele tinha um caso bem sério de transtorno do espectro do autismo e tinha outros transtornos também associados, de modo que era muito difícil trabalhar com ele em sala de aula. Ele não conseguia ficar muito tempo em uma atividade. Ele não conseguia nem escrever, isso já no 5º ano. Então, as atividades, elas, embora vocês olhem a simplicidade, aqui tem uma bússola só para ele que escrevesse a palavra bússola. Só que essa escrita para ele era significativa, a bússola estava sendo utilizada na aula que a professora de história estava dando sobre
as grandes navegações. Então, você tem aqui mapas falando sobre grandes navegações, labirinto para mostrar o trajeto, que tinham correlação com a aula. Para ele, era importante ter atividade que fosse correlacionado ao que a professora estava apresentando. Por mais que ele não soubesse o que estava escrito, ele não conseguisse ler, mas ele conseguia perceber que era o mesmo assunto. Se fosse uma coisa diferente, ele não queria fazer, porque não era a aula dele, era outra coisa. Então, você vai buscando estratégias para que você consiga fazer com que o aluno aprenda. Ele estava assistindo uma aula e estava fazendo processo de letramento, de alfabetização. Agora, o fato dele não ler não significa que ele não conseguia dar muitas contribuições. Ele assistia muita televisão, muitos filmes e séries históricas, inclusive, e conseguia na aula oralmente falar coisas fabulosas. Mas o exercício mesmo assim, com a geografia, com ele foi muito legal nesse sentido. Então eu trouxe essas imagens aí para representar. E eu não trouxe imagens para vocês, mas eu vou falar sobre ela, porque é do meu orientando. O Gabriel está fazendo um trabalho, na verdade ele já fez, vai apresentar agora em breve. A gente fez um roteiro multissensorial. O professor de geografia ia trabalhar temas ligados ao ciclo da água, a professora de ciências estava trabalhando os elementos que compõem a Terra, falando da natureza. Então, a gente articulou essas duas aulas para fazer um circuito sensorial, onde os alunos puderam, vendados, manusear a água nas frutas, a água em estado líquido, o gelo, o vapor d'água do umidificador de ar, e depois eles puderam andar no jardim da escola, na terra seca, na lama. A gente simulou um rio, simulou chuva, com sons, e a partir daí nós estabelecemos um debate em sala, de representação. Assim, foi uma coisa bem legal, porque eles puderam também expressar tantos conhecimentos ligados à geografia. Teve gente que fez representação de mapas mentais do circuito, teve gente que representou elementos, sensações, teve gente que falou da empatia, de se colocar no local, no lugar do outro, que não tem a visão, mas consegue perceber a partir de vários outros sentidos. Então, assim, existem muitas metodologias para que a gente consiga fazer, tornar real essa inclusão escolar. Mas, assim, o carro-chefe nosso, depois, professor, se quiser, a gente pode, em breve, marcar oficina, se for o caso, é essa questão mesmo de utilizar o mapa tátil, porque com o mapa tátil, começou com ele, né, nós começamos a fazer outras coisas, outras figuras. Então, em vez de virar só mapas táteis, nós estávamos fazendo já representações de gráficos, de esquemas, de desenhos. Já utilizaram nas aulas de arte, fazendo o Abaporu, por exemplo. Então, assim, você conseguiu, a partir do material, uma versatilidade de usos. E como vocês vão trabalhar com crianças aí, né, nos anos iniciais, há uma possibilidade muito grande de vocês articularem as disciplinas, sabe? Sem necessariamente depender logo de outros professores. Vocês mesmos podem fazer isso. No caso do circuito, eu tive que articular com o Gabriel os horários dos professores, pedir ceder horário de um para não bater, para que eles fizessem juntos. Então, assim, tudo depende de uma logística muito maior. E ali, nessas séries iniciais, você consegue ter mais autonomia para articular isso. Acaba dependendo muito das leituras que você faz para poder articular esse processo. E eu acho que é isso. Eu queria deixar agora para vocês. Podem falar aí para a gente poder seguir. Eu vou mudar aqui a...
Bem, pessoal, eu tenho algumas colocações para fazer. E depois eu abro para o debate, tudo bem? Vou mudar e Vocês estão ouvindo bem, meus amigos? fazer um bate-papo no olho. Ok, professor. Sim, professor. Tá, eu Vamos quero... aguardar sua explanação depois dialogar. Tá, eu Certo. quero agradecer, Mafra, Oi. pela a excelente apresentação e quero parabenizar você pelo professor que você é, pelo docente que você é, o educador, na verdade. Porque correr atrás do jeito que tu corre, quando eu assisti a tua palestra Oi. lá no evento de geografia, tá me ouvindo? Oi, Mafra, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Quando eu assisti a tua palestra no evento de geografia... Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Sim, aí eu assisti a tua palestra lá no IFPA do evento de geografia, eu fiquei pensando, rapaz, esse cara vai atrás para fazer, né? Muitos dos nossos colegas, inclusive eu me coloco, às vezes eu procuro já o material pronto, porque em alguns momentos a gente não tem carga horária para fazer o material, né? E eu, por exemplo, eu não tenho atividade motora e capacidade artesanal para fazer quase nada, né? Eu sei abrir a garrafa e botar a cerveja no copo. Esse é o artesanal que eu sei fazer, né? Mas fazer esse tipo de ferramenta que você faz de tecnologia, você está de parabéns. Eu fiz alguns apontamentos direcionados para os nossos alunos aqui, nossos colegas de pedagogia especificamente. Pessoal, pela apresentação do professor Mafra, vocês observam que o mapa ele não deve ser usado somente para localização estanque, a localização imutável de objetos, né? Não deve ser aquilo que alguns chamam o mapinha de localização, né? O ensino desse mapa ele deve ir além, ele deve mostrar as dinâmicas geográficas, os fluxos de pessoas, de energia, de produtos. O docente tem que descobrir com o aluno as relações espaciais, independente do tipo de tecnologia que ele vai usar. Tá? O docente tem que escolher e adotar diferentes metodologias de ensino e práticas docentes, né? Então vocês, enquanto futuros pedagogos, futuros educadores, vocês vão ter que ter o rol de tecnologias e metodologias de vocês para usar em diferentes turmas, com diferentes alunos e faixa etária e diferentes complexidades, né? Se tiver que comprar data show, se tiver que fazer o material, se tiver que comprar, a minha sugestão, o meu aconselho é compre, porque a sua atividade docente ficará muito melhor do que não ser utilizada aquela ferramenta. Tá? E não espere do poder público sempre, não espere da escola sempre. Se o professor Mafra fosse esperar que a escola adquirisse esses mapas táteis, provavelmente até hoje ele não tinha feito uso deles. Então nós, enquanto educadores dessa modernidade, né, da atualidade, a gente tem que correr atrás das ferramentas que nos auxiliem a sermos bons profissionais. A cartografia tem um processo de ensino diferente, meus amigos. Tá? E ela é concomitante com o ensino de português e com o ensino de matemática. Só que a cartografia, a leitura de mapas, além de letras e além de números, ela envolve símbolos. Tá? Envolve símbolos de extrema necessidade para ensinar esse espaço geográfico. Então vocês vão ver em alguns vídeos que eu disponibilizei na plataforma, e quem tiver interesse, eu tenho outros livros, que nós devemos respeitar a faixa etária, os estágios de desenvolvimento que o Piaget e o Vygotsky falam, né, que nos ajudam a ensinar essa alfabetização cartográfica. Coloquei aqui o processo de... O ensino do espaço geográfico é um processo que leva em consideração a faixa etária, o entorno da escola, a renda, a vida e família do aluno e etc. Então são muitos fatores
que influenciam nessa alfabetização cartográfica, nesse ensino dos mapas. E olha, o pedagogo, ele tem a responsabilidade de ensinar a alfabetização cartográfica nos anos iniciais para crianças. Então vocês, como pedagogos, vocês devem ser especialistas no ensino do mapa. Né? Eu acho que o Mafra vai comentar mais um pouco disso, porque não é o geógrafo que vai para a sala de aula ensinar a alfabetização cartográfica. Não é o geógrafo que vai estar nos ensinos iniciais dos alunos, ensinando os símbolos, as relações espaciais. Né? Os alunos chegam para nós já no 6º ano, antigo a 5ª série. Então, muito do que eles aprendem de cartografia, de mapa, quem vai possibilitar esse ensino, essa construção, vão ser os pedagogos. E para isso, vocês têm que utilizar de objetos de aprendizagem, seja eles análogos ou digitais, seja ele a bússola, a régua, o mapa tátil, ou outra ferramenta que possibilite que você ensine, né? Ou o Facebook, o Instagram, para ensinar os lugares, as características, os modos de vida. Então vocês têm que complementar a aula de vocês oral no quadro com objetos de aprendizagem, análogos ou digitais. Um ponto importante da fala do Mafra pessoal, no tempo que eu estudei, eu acho que o Mafra também, e alguns de vocês também, né, que eu acho que a gente é quase da faixa etária, da mesma faixa etária, 28, 30 anos, né, Mafra? Então, no meu tempo, os alunos com alguma deficiência, eles eram estigmatizados, eles eram separados. É por isso que a gente não via tantos alunos surdos, cegos, com algum tipo de deficiência intelectual junto conosco, né? Porque eles eram separados em turmas especiais. Hoje em dia isso não ocorre, hoje em dia eles estão na mesma sala. Então nós temos alunos cegos, surdos, com limitações físicas, com espectro autista. Lembrando que o espectro autista não é o mesmo para todos, existem vários níveis de espectro autista, síndrome de Down, depressão, toque, né, e etc. É importante que vocês compreendam isso, porque a metodologia de ensino para esses alunos é diferente da metodologia do ensino para o dito aluno normal, que às vezes a gente pensa que ele é normal, mas ele não tem nada de normal. Então, o próprio conceito de normalidade, ele tem que ser pensado no momento que nós vivemos, porque a gente vê que há uma heterogeneidade dentro da sala de aula. Então, as noções e conceitos de complexidade, de ensinar no momento de hoje, de sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, no lugar do aluno, para tentar entender se ele está aprendendo ou não, a inclusão dos alunos que não estão incluídos, essa interdisciplinaridade entre as disciplinas, a interatividade e a intuitividade que os objetos de aprendizagem possibilitam, essas são ideias que a gente tem que levar sempre, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que foi em 2013. Eu não tive, pessoal, nenhum preparo na minha formação docente, na minha graduação, para trabalhar com alunos com deficiência. Eu tive aula de estágio no Álvares de Azevedo, mas foi para a gente assistir outros professores dando aula. Mas não me foi ensinado e eu também confesso que eu não procurei correr atrás. Eu tive 2 alunos com espectro autista. Quando eles chegaram na aula, e eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque eu me vi assim despreparado, né? E o governo, o poder público, ele coloca, às vezes ele não te dá formação interessante. Vocês já têm disciplina agora, né, sobre isso, mas na minha época não tinha. Ele não me preparou e colocou os alunos aqui, olha, nós temos 2 alunos, nós fizemos uma reunião, nós temos 2 alunos que espectro autista e vocês vão ministrar aula para eles. Eu disse assim, mas eu não me sinto preparado.
Né? O Mafra falou isso na fala dele. Alguns professores tentam se esquivar, mas às vezes é por medo ou por incapacidade. No meu caso era incapacidade mesmo, é incapacidade. Né? Hoje eu já procurei, já estudei mais sobre isso, mas vocês que vão para a sala de aula, também vocês têm que se preparar para as diferentes realidades que vocês vão encontrar. Né? A sala de aula não é homogênea. Né? O que eu fiz naquela época? Eu fui ler, fui testar, fui procurar entender do que se tratava, mas é um tema que não era discutido na faculdade de geografia naquela época. Hoje em dia nós já temos disciplina para o licenciado, né, que o prepara, mas como eu falei na primeira aula aqui, disciplina de graduação, pessoal, é só uma pincelada, né? Igual o FTM de geografia, vocês não vão sair especialistas de geografia, mas o que vocês vão fazer depois vai definir e ter reflexo direto na atividade docente de vocês. Né? Então, Mafra, você está de parabéns. As técnicas que você busca ainda hoje, eu tenho certeza que são extremamente necessárias, né? E que estão ajudando muita gente a entender como é a atividade docente na atualidade e de que forma nós podemos trabalhar com os nossos alunos para que eles aprendam. Né? O professor não tem que fingir que está dando aula e o aluno não tem que fingir que está entendendo. Né? A participação é fator primordial no processo de ensino-aprendizagem hoje, quando nossos alunos estão mergulhados numa realidade altamente tecnológica, circundados o entorno de redes sociais, de influências externas, que nós devemos administrar muitas vezes em companhia da família, do sindicato, da igreja, coisa que não existia antigamente. Então eu quero agradecer e eu abro para o debate aí. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, vocês fiquem à vontade, tudo bem? Mafra, se tu quiser comentar alguma coisa, também fica à vontade. Oi, Vika. Professor, eu gostaria de fazer alguns comentários, um comentário também, que eu escrevi aqui alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o professor Rogério. Sem dúvida nenhuma, tudo o que você falou foi de fundamental importância, principalmente não só no que concerne a geografia, mas as demais áreas do conhecimento. Então, inicialmente, eu gostaria de falar da importância da cartografia no ensino de geografia. Porque a cartografia ela vai ser um ramo de conhecimento, como nós já observamos, como nós já vemos vendo isso durante as aulas, vai ser um ramo do conhecimento que deve ser abordada desde os anos iniciais. E esses anos iniciais, principalmente com esses alunos de primeira a quinta série, é onde o aluno ele vai ter essa alfabetização cartográfica. Daí a importância na cartografia, do ensino da cartografia, do preparo do docente, não só na geografia, mas também, neste caso, como nós estamos vendo, na pedagogia. Porque são os pedagogos que irão fazer essa alfabetização cartográfica. São eles que irão introduzir as primeiras noções da cartografia com os alunos nas séries iniciais, como o professor Rogério mostrou no decorrer da palestra dele. Então, além dele, outros como a Calai, Martins, dentre inúmeros outros autores, vão falar dessa importância do conhecimento, desse ensino da cartografia nesses anos iniciais. Então, algo que me chamou muita atenção é quando se fala também dos mapas mentais, porque eu falo muito que o professor ele deve ensinar os alunos a partir do conhecimento que o aluno já tem,
a partir daquele conhecimento que ele traz do seu cotidiano, da sua vida, da sua vivência. Mas como fazer isso? Nesse caso, para trabalhar a cartografia na sala de aula, nos anos iniciais, o professor pode utilizar esses mapas mentais, o mapa mental, porque muitas vezes o aluno, você falar para o aluno sobre cartografia, sobre orientação, ele não vai ter aquela ideia imediato, mas a partir do momento que o professor ele começar a ensinar, trazer essa realidade para o cotidiano dos alunos, ele vai conseguir aprender. Então, ao fazer esses mapas mentais, que eu sempre escuto falar, o percurso da sua casa à escola. Nesse caminho, o aluno ele vai ter pontos de referência, como o professor Rogério pôs. Então, tudo isso pode entrar nos mapas mentais. E a partir do momento também que o professor ele começa a criar os símbolos, a fazer com que o aluno ele possa montar a sua legenda, isso vai ser de fundamental importância, porque ele vai ver que o conhecimento dele está sendo valorizado. E ao final ele vai poder mostrar, fui eu que fiz. Então, assim, algo que eu venho observando dos alunos, seja dos anos iniciais, seja no ensino médio, até mesmo na universidade, é que os alunos, eles não têm uma formação cartográfica, porque muitas vezes eles passam pelos anos iniciais, eles chegam no ensino fundamental e chegam no ensino médio sem estudar de fato. Às vezes o professor, neste caso, ele fica muito preso apenas ao livro didático. Mas, como a gente pode ver no módulo 3, que o professor disponibilizou para a turma, um dos mapas, que os lastos, eles possuem inúmeras deficiências. Muitas vezes os mapas estão lá, mas que não tem nenhuma realidade de assunto. Ou então os mapas são utilizados apenas como localização. E é algo que a gente já vem discutindo, que deve ser muito além disso. Então, a partir do momento em que se tem essa formação docente, não só para os professores que serão professores de geografia, mas também, no caso, em pedagogia, é muito importante. E, além disso, também, eu gostaria de falar um pouco sobre a tecnologia que o professor Rogério desenvolveu, que, como ele falou, assim, a tecnologia, ela pode promover uma melhora na qualidade de vida. Tá, foi algo que me chamou a atenção, porque a partir do momento que o professor consegue fazer com que os seus alunos entendam, aprendam, aquilo faz muito bem ao professor. Mas porque a partir do momento que ele ministra as suas aulas e vê que existe um desinteresse por parte dos seus alunos, aquilo também deixa o professor desanimado. Então, assim, é sempre bom ir em busca do conhecimento e em busca de novas tecnologias. Neste caso, é uma tecnologia que o professor mesmo procurou adaptar. E assim, como o professor Christian disse, na época dele não tinha uma formação para esse ensino, mas eu digo que até hoje a gente não tem. Eu fiz a graduação, na minha graduação nós poucos fomos preparados para isso. E outra coisa, a teoria é uma coisa, mas quando se vai para a prática, tem que lidar com isso. Mesmo quando você tem a teoria, mas quando você chega na prática, você vê uma outra realidade. Situação que tende a piorar quando você não tem preparo nenhum, ou então pouca coisa. Daí que vai também o interesse do docente em ir em busca, em pesquisar e buscar desenvolver outras formas de ensino que possa que possibilite a aprendizagem dos alunos. É isso.
Obrigado, Vika. Mais alguém quer comentar? Darcy, Roseilma, Camila, Jairo, Gabriela? Armando, Armando? Armando, enquanto não cair a minha conexão, eu queria participar, professor. Pode falar, Armando, depois a Darcy, tá bom? Ok. Parabenizar o professor Mafra. Logo no começo eu estava achando a aula muito chata, confesso, mas com o decorrer da apresentação, uma das coisas que vai ficar para mim é que, independente do que a gente tenha como remuneração, mas a gente tem que lembrar que a gente está ali para fazer diferença na vida de outras pessoas, para ajudar elas no processo do desenvolvimento educacional delas. E isso ficou bastante marcado para mim, né? Porque se a gente olhar hoje para o desenho, para o momento que nós estamos vivendo, professor nenhum vai querer tirar do seu próprio bolso, tirar do seu tempo para estar produzindo. Mas aí o professor Mafra nos deixa uma lição muito grande, importante para o decorrer da nossa vida acadêmica e docente, futuramente, se assim Deus quiser, da importância de correr atrás de novos métodos, novas técnicas para ajudar, para colaborar com o crescimento de outras pessoas. Eu queria agradecer também ao senhor, professor Cristo, e aos demais colegas, né? E a aula de hoje realmente foi uma aula muito, muito boa, excelente, que vai, no meu caso, acredito que no caso dos demais, colaborar muito para a nossa formação. Obrigado, Armando. Darcy, pode falar. Oi, professor. Assim, inicialmente, né, agradecer por esse momento, essa aula riquíssima que tivemos hoje. Foi muito bom o professor Mafra ter participado, trazendo esses métodos, né, essa metodologia que foi essencial para essa disciplina e para os nossos conhecimentos, né. Parabenizar ele pelo excelente profissional que ele está mostrando ser, né, agora nessa apresentação que ele fez, e dizer que a sua história de profissionalismo está sendo uma inspiração, na verdade, para mim, né. O dia de hoje foi mesmo um ensinamento muito grande da busca, né, para que a gente possa se especializar mais, né. Como o Armando colocou, a gente está trabalhando com pessoas, né, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, o que a gente viu até aqui, né, que é o aprofundamento dos métodos de lidar com o ensino de geografia, passa necessariamente pela cartografia, né, pelo estudo cartográfico, né, e o que a gente tem que perceber é que esse estudo vai muito além de analisar mapas, né, de fazer leituras de mapas, e sim é de fazer leitura de mundo, né, e isso a gente faz por meio das observações, das representações do espaço, né, é perceber nas crianças, é ouvi-las, né, é a busca de explicações para entender a paisagem, se orientar, né, com a crescente autonomia, que vai sendo construída ao longo dos anos escolares, né. Infelizmente, professor, o que eu ressalto aqui, que a gente percebe que nos anos iniciais, o ensino não somente da geografia, né, das outras disciplinas, história, arte, né, tem uma carga horária bastante reduzida, né, o que leva, talvez, muitos professores somente a utilizar o livro didático como instrumento de trabalho, como principal instrumento de trabalho, né. Quando eu estava analisando os livros didáticos para a produção do trabalho, percebi que os de anos iniciais, né, de primeiro ao quinto ano, eles são muito pobres de conteúdo, muito pobres de atividade, são bem básico mesmo, ou seja, o professor que se debruçar somente neste material como suporte para a sua aula, né, vai ter uma frustração muito grande. Então, o professor Mafra trouxe inúmeras possibilidades de aperfeiçoamento para essas metodologias, né, de ir além do que está imposto como conteúdo nos livros didáticos. A partir do sexto ano, eu já percebi um conteúdo mais rico, né, conceitos mais avançados, mais elaborados, porque a partir dessa série já tem um professor específico, né, para trabalhar com isso. Como o senhor colocou, eu me senti com uma pressão muito maior na aula de hoje, porque da nossa responsabilidade enquanto pedagogo, né,
de trabalhar essa alfabetização da geografia com os alunos desde lá da educação infantil até o 5º ano. Então, jamais eu tinha percebido por este olhar, né, de ter, sempre a gente vai vendo o que a gente vai construindo, na verdade, é o que a gente vai tendo de observação do nosso cotidiano nas escolas, né, eu trabalho na escola, então eu percebo essa situação. Eu coloquei, com essa redução de carga horária, a gente percebe que se limita muito, né, o estudo, o ensino de geografia. Então, o professor ele não busca muitas produções de materiais, né, tem muitas essas questões de tempo, de planejamento, de carga horária. Então, eu acho que a gente tem que mesmo fazer esse esforço, né, como o professor Mafra fez e faz até hoje, para que ele possa, de fato, né, produzir, levar os alunos uma situação diferenciada de aprendizagem, de ensino, de metodologias mais avançadas, para que a gente possa realmente ser esse mediador, né, nesse processo de desenvolvimento intelectual e cognitivo dos alunos. Então, muito obrigada, professor Mafra, por essa aula de hoje, né, por esses ensinamentos, e parabéns pelo grande profissional que o senhor é, e o professor Christian também, que está nos, né, possibilitando esses ensinamentos aí diários. Muito obrigada. Obrigado, Daci. E Mafra, eu lembrei que tu não mostrou os mapas feitos com milho, feijão, arroz, né? Aqueles mapas táteis que o pessoal, eu já vi várias vezes, eu acredito que tu usaste já também. Oi, não, eu acabei não mostrando eles. Verdade, sim, Christian. Alguns desses materiais com milho e feijão, eu particularmente não tenho trabalhado com eles, por conta mesmo da fragilidade que fica, porque mesmo colado, quando a pessoa manuseia, acaba soltando muito material. Então, assim, particularmente, eu não utilizo. Eu gostei mais de utilizar a tinta do que esses materiais. Mas, assim, se você encontra, se não tem outro material, eles podem gerar diferentes texturas, sim, e você consegue fazer o uso desses materiais. É aquela coisa mesmo da busca. Eu fiquei, assim, agradeço as palavras aí dos colegas, né? Eu quero dizer que, assim, esse trabalho ele vem com muitas frustrações também. Vocês, que são professores e futuros professores, também tem que saber que vai ter aquele dia que você vai pensar, achar que a aula que você planejou, ela está maravilhosa, que vai dar tudo certo, e na hora não acontece, sabe? E você vai ficar pensando o que foi que aconteceu, você fica frustrado, você se desespera, porque na sua visão aquela era a melhor aula da sua vida, entendeu? E na hora não aconteceu. Então, assim, são coisas do dia a dia mesmo. Eu te falo assim, falo para vocês com sinceridade. Hoje, tendo a oportunidade também de fazer as oficinas, eu fico muito contente quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp: professor, olha só, a gente conseguiu fazer isso. Teve um aluno do PIBID que fez a oficina com os alunos dele de edificações, aonde eles foram fazer plantas baixas, já utilizando essa técnica, sabe? E aí, assim, você vê a coisa se espalhando, porque, de fato, como é de baixo custo, e assim, Christian, o mais legal que eu acho é que a gente não precisa nem ter tantas habilidades motoras, não, dá para fazer bacana, sabe? Mas, de verdade, assim, eu entendo que os colegas, quando, de fato, não tiveram muitas experiências, é normal se esquivar, assim, sabe? Mas, vou te ser sincero, aqui na escola mesmo a gente passa ainda por isso. O processo mesmo de formação, hoje, graças a Deus, ele vai se ampliando, né? Os cursos de formação aí estão aí para a gente fazer,
E na área da educação, da pedagogia, eu vejo como fundamental a articulação que as professoras conseguem fazer. Eu vivo um dilema, assim, entre, por exemplo, o nosso nível de especialização em geografia e a ampliação que as pedagogas conseguem ter, sabe? Porque, ao mesmo tempo, você tem que saber articular as duas coisas. Enquanto a gente pode fazer essa formação com as pedagogas, elas podem pegar e usar a experiência dela da área mais ampla para articular outros saberes com o cotidiano e com essa idade das crianças que é tão fundamental. E, assim, o fato de ter uma esposa que é pedagoga também ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, porque, sabe, todos esses materiais eu vou dar devidos créditos a ela também, embora eu não tenha falado aí durante esse processo de apresentação, mas os créditos também são dela, ela, durante todo esse processo, ela, junto comigo, sempre no pensar, nas estratégias, no executar, sempre junto. Sempre esteve uma pedagoga do lado e na frente dos mapas táteis. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os alunos, porque sempre é bom divulgar o trabalho, não a minha história em si, mas divulgar o trabalho para que as pessoas possam ter as suas ideias e contribuir com o trabalho e contribuir de outras formas, sabe? Contribuir mesmo. E a gente deixa essa porta aberta, entendeu, Cristian? Tu pode passar depois, eu vou te passar os slides, mas tu pode passar meu contato também, para, se precisarem bater um papo, trocar figurinhas, eu acho que sempre é saudável. Assim, professor Mafra, a gente já aprendeu aqui na universidade que professor não faz carreira solo, né? A gente sempre trabalha com parcerias, com essa contribuição do outro, a criatividade, né, o trabalho em conjunto. Então, quando a gente vai para a escola, né, é muito bom, talvez, a gente trabalhar com projetos, né, incluindo todos os professores, projetos que venham ser desenvolvidos na escola, né, com a parceria de todos. Então, essa questão da frustração realmente existe, né, na nossa vida, não só profissional, na nossa vida rotineira mesmo. Faz parte da gente planejar, né? Muitas das vezes professores ficam até de noite planejando, como se colocar, acorda cedo, dorme tarde, planejando, pensando que vai ser uma aula espetacular e sai não conforme os esperados, né? Mas a gente sempre tem que ter o plano B também para determinadas situações. E assim, um dia não valeu, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de outras maneiras. As metodologias estão aí, as pesquisas, né? Nós temos que ser eternos pesquisadores, temos que buscar mesmo se especializar nas situações que a gente possa estar levando diferentes para a sala de aula. Tá, pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao Mafra e aos demais colegas que participaram. Né, Mafra, quando você estava falando, eu pensei... Eu vou deixar uma coisa para o pensamento deles, né? Eles têm uma complexidade, eles terão, como alunos do interior, que vão para salas de aula de comunidades ribeirinhas, de pensar essa complexidade muito mais, às vezes, que o professor que está na área urbana, próximo da Brasbras, aqui do isopor, do material, de tudo. Né? E a gente sempre fala para os alunos que vivenciam ou vão vivenciar essa realidade ribeirinha, que eles vão ter que adaptar também produtos ou objetos da própria natureza, sementes, galhos, folhas, né? Então, o que você faz pode ser exemplo, né, para a gente construir objetos mais interessantes ou com produtos naturais. Né? Então, meus amigos, eu quero agradecer a todos, infelizmente, alguns colegas, a conexão caiu, mas eu vou disponibilizar daqui a pouquinho, eu já vou colocar no YouTube a parte da aula do professor Mafra e esses comentários. Tá? Quem não pôde participar, eu peço que vocês avisem eles para acessar
A plataforma vai estar lá no módulo extras e também eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp o link da videoaula. Mafra, obrigado. Pessoal, obrigado. Espero que a aula tenha sido proveitosa, muito boa. Eu acredito em vocês enquanto futuros docentes mais capacitados e sensibilizados com a realidade dos alunos. Tá? E eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, né, no WhatsApp mesmo, questionando, falando. Eu posso depois compartilhar o contato do professor Rogério, né, para que vocês tenham não só a referência da aula de hoje, mas em algum momento da vida de vocês que vocês se depararem com o que ele se deparou, com a realidade que ele se deparou, que vocês possam entrar em contato. De repente o professor Mafra auxilia vocês na elaboração dos próprios materiais, ou a escola entre em contato com o professor Mafra, porque é uma realidade que a gente não pode fugir, né? A questão da complexidade na sala de aula, eu acho que nunca antes foi tanta do que a gente tem hoje, tá? Muito obrigado, Mafra, Vica, Daci, Roseilma, Camila, Armando, Gabriela, Sanclay. Um abraço para vocês. Tchau, Mafra. Tchauzinho, bom dia a todos, bom almoço. Bom, Quando a gente Tchau, for, a gente professor. aparece no Tchau. campus aí da UFPA para procurar vocês. Tá bom. com certeza. Tchau, pessoal. Bom Tchau. Tá dia para certo, todos. Pedagogia 2017, professor Mafra. Um abraço, até mais.